Olá pessoal, aqui Roberto Oliveira e a gente vai estar falando agora sobre preparação de superfície em metais. Agora é a hora do portão de ferro, é hora do alumínio, é hora da grade de ferro, de aço carbono. Então nós vamos estar dando uma visão geral aqui de como é feito estes tratamentos, correto? Bom, no caso de repintura em bom estado, se você tem algo esmaltado, foi bem pintado, está tudo certinho, basta você quebrar o brilho com uma lixa 220, 300, fosquear, passar um pano úmido para tirar o pó. E depois que tiver tudo sequinho, você pode seguir com a esmaltação base de água ou base de solvente, lembrando que tudo à base de água é melhor. Você tem o solvente com a torneira, procure o processo melhor. Esse negócio de a base de a famosa tinta óleo, esmalte sintético, isso já era até para ter saído do mercado, mas devido à insistência de alguns pintores, entendeu? Ainda fica sendo usado esse processo de tinta óleo, o esmalte sintético, porém ele perde em tudo, né? O esmalte à base de água não amarela, o esmalte sintético amarela é a cor branca, né, cor clara. Então, francamente, existe o pessoal aí que eu chamo dos dinossauros da pintura que são resistentes à inovação, mas o processo à base de água eu acho mais interessante, tá bom? No decorrer aí do áudio que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho sobre o processo industrial, a pintura industrial, que também pode ser usado no tratamento do metal, e a gente vai dar alguns, vamos dizer assim, alguns detalhes disso aí para que não ocorra problema, tá bom? Ferro com ferrugem, obviamente, você tem que tratar essa ferrugem, tirar, escovar com escova de aço, escova de latão. Tem os produtos específicos para tratar a oxidação em 2, 3 demãos, que o Ferrox é um deles, tem outras marcas também. Você pode usar esse produto que vai transformar aquele óxido numa capa protetora e depois aplicar o fundo preparador, tá? Fundo preparador de superfície. Por exemplo, tem o Galvite da Sherry Williams, aquele fundo cinza. Se você pintar com qualquer tipo de esmalte direto na chapa de metal, o que vai acontecer? O metal ele cria um óxido e com o tempo, pouco tempo, começa a descascar tudo. A tinta não vai ter aderência suficiente. O tempo passa pouco tempo e começa a descascar tudo. Então daí o uso do fundo cinza. Já que eu falei no fundo cinza, eu vou relatar para vocês o primer da linha industrial, que é primer rico em zinco e o ash primer também. O ash primer é usado na pintura automotiva e também pode ser industrial. Veja bem, esses primers ricos em zinco é para ir em contato direto com o metal. Ele vai fazer com que o processo de oxidação não ocorra no metal e o zinco puxe para ele. O ash primer é um promotor de aderência e anticorrosivo. A longevidade de uma pintura com esse tratamento da linha industrial é muito maior. Agora, veja bem, olha o detalhe, sempre em contato com metal e não se usa processos industriais em cima de tinta da linha imobiliária, porque ela não aguenta, tá? Eu estou falando do tratamento do metal, mas você não pode, por exemplo, passar um esmalte da linha imobiliária e querer pintar com epóxi à base de solvente em cima, porque o solvente vai agredir a tinta da linha imobiliária, ela não tem resistência para isso, você está lidando com uma tinta muito forte, que é o epóxi. Então, você pode colocar a linha da tinta industrial embaixo, em contato com o metal, e usar a tinta imobiliária em cima, depois que ela curou, estiver seca, você pode. Você não pode inverter o processo, linha imobiliária embaixo e colocar tinta industrial em cima, que você vai ter reações químicas que não vão ser nada favoráveis a você, tá bom?
O ferro repintura é quebrar o brilho, como eu já falei, lixa 320, 280, 400. Você é só tirar o brilho para que a tinta que entrar, a nova aplicação, tenha uma boa aderência, tá bom? Alumínio e galvanizado, a mesma coisa. Se você for pintar, veja bem, o alumínio, ele vai ser pintado a pó quando você vê um alumínio, uma esquadria de janela branco, ele foi pintado pela pintura eletrostática que apoia, um processo industrial. Se você tiver o alumínio cru, gente, fica meio ruim você usar os esmaltes da linha imobiliária, porque você vai pintar com pincel, mesmo com pistola, você não tem uma aderência legal. Para ficar parecido com a pintura pó industrial, você tem que pegar esse alumínio, passa um wash primer, que é um primer anticorrosivo e promotor de aderência para o alumínio. Como eu falei, passa o primer promotor de aderência e pinta com sistema automotivo. Aí vai ficar muito similar à pintura pó, tá? Retoques também, aquele cuidado, um retoque localizado num alumínio pintado a pó, que bateu, lascou, arranhou. É aquele retoque com a tinta automotiva, o wash primer no metal que foi exposto. É aquele retoque feito com cuidado, aí vai ficar perfeito, tá bom?